Olá, alunos! Hoje nós iremos ter mais uma aula de História. Para quem não assistiu nossa primeira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos? Bom, alunos, como nós vimos na aula passada, com as inovações técnicas, como o uso da charrua, rotação trienal e o moinho de vento, já não havia mais tanta necessidade de mão de obra na agricultura. Então, as pessoas passaram a sair do campo e irem para as cidades. Nos primeiros séculos da Idade Média, as cidades eram pequenas e tinham poucos moradores, que viviam sobretudo do trabalho no campo. No entanto, a partir do século XI, com o aumento do comércio e do artesanato, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas surgiram ao redor das feiras, outras ao redor de rios e algumas até mesmo ao redor do castelo de um nobre. As cidades medievais que surgiram na Baixa Idade Média, com o aumento comercial urbano, eram chamadas de burgos. Já os burgueses eram os habitantes dessas cidades, que dedicavam-se ao comércio e à produção artesanal. Grande parte das cidades medievais se localizava nas terras de um conde, duque ou bispo. Aqui os moradores tinham que pagar impostos e prestar serviço gratuito, como consertar estradas e pontes. Os duques, depois do rei, eram os nobres mais poderosos, recebendo grandes extensões de terra para administrar. Já o conde era assessor, conselheiro ou oficial do palácio, que recebia porções de terras menores. Para se libertarem desse controle e obter sua autonomia, os habitantes das cidades procuravam unir seus esforços e comprar a carta de franquia, que era um documento que dava a eles o direito de administrar sua cidade. Com essa carta em mãos, eles elegiam representantes, que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. Na Europa medieval, era um espaço marcado por guerra, fomes, violência e baixa expectativa de vida. Então, as pessoas buscavam amparo na igreja. Os fiéis da igreja eram os pilares dela, mas sua força vinha da sua organização e da sua riqueza. Bom, os fiéis doavam dinheiro e terras para a igreja. E, a partir do século IV, a igreja não precisou mais pagar nenhum imposto. E isso aumentou as chances de acumular bens. Ou seja, elas conseguiam guardar mais dinheiro porque não precisavam gastar com impostos. A igreja tinha muitos servos. E ela era a maior proprietária de terra do ocidente europeu. O mais alto da igreja era ocupado pelo bispo de Roma, que no ano de 455 passou a ter autoridade sobre os outros bispos e anos depois passou a se chamar Papa. Abaixo dele estavam os outros clérigos, desde bispos até padres e paróquios. Muitos cristãos esqueciam-se do amor e da humildade para levar uma vida de luxo e ociosidade, ou seja, preguiça. Bom, gente, alguns cristãos reagiram a isso se retirando para viver em grutas, ou então em mosteiros, que são as imagens que estão aparecendo agora na tela. Isto é, comunidades formadas de monges ou monjas. Já existiam vários mosteiros na Europa do século V, mas a vida monástica só se difundiu no Oriente a partir de 529, ano em que Bento de Núrcia fundou na Itália e fixou as chamadas regras de São Bento, segundo as quais os monges deviam fazer votos de pobreza pessoal, de obediência e de castidade, ou seja, eles não podiam ter nenhuma relação sexual. A Ordem do Beneditino serviu como inspiração para outras ordens religiosas que surgiram na Idade Média, como a Ordem dos Franciscanos, a Ordem dos Beneditos, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem das Carmelitas e a Ordem
Clarissas. Bom, alunos, essa foi nossa segunda aula de História. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma aula.